Meus queridos, estamos dando início ao nosso terceiro vídeo dentro daquela série Teologia Pastoral e hoje eu gostaria de falar sobre um personagem muito conhecido e que tem muito a nos ensinar. Esse personagem, nós encontramos a sua narrativa, a sua história no livro de Juízes e eu quero para isso ler Juízes 16, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: Então Dalila fez dormir a Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E ela disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Queridos, o tema desta meditação, o tema deste vídeo é as consequências trágicas da sedução no ministério. As consequências trágicas da sedução no ministério. Dalila, o nome Dalila quer dizer delicada, terna, uma mulher meiga, uma mulher carinhosa, uma mulher apaixonante e sedutora. Ela era uma mulher de Soreque. Soreque quer dizer vinha escolhida. A mulher sedutora, a mulher dedicada vem da vinha escolhida. Parece promissor. A sedução no ministério, ela sempre parece promissora, ela sempre é atraente, ela sempre enche os nossos olhos. E tanto Dalila quanto a sua cidade tinham essas características. Era um vale bonito e aprazível. Sansão se apaixona por Dalila e inicia um relacionamento romântico, um relacionamento íntimo. Mesmo ela sendo filisteia, uma mulher do povo inimigo e opressor, ele está se relacionando com ela. Mesmo sendo odiado pelos filisteus, Sansão não hesita em relacionar-se com Dalila, uma mulher sedutora que vai aos poucos roubando não apenas o coração de Sansão, mas roubando a própria razão e o ministério de Sansão como juiz em Israel. Há muitos Sansões modernos hoje no ministério, apaixonados por delicadas, por ternas Dalilas, mas que sedutoramente vão minando as suas forças, vão minando a fé, a própria vida e o ministério, a espiritualidade daqueles que por essas Dalilas se deixam seduzir. Os pastores hoje e as Dalilas modernas. Dalila pode ser a vaidade provinda da fama ou do crescimento assombroso da igreja. A igreja explode, a igreja começa a crescer, o pastor se torna famoso, requisitado para congressos, para conferências, para convenções, para falar sobre o sucesso que está tendo. E isso enche o seu coração com uma Dalila chamada vaidade. O narcisismo espiritual ou ministerial. O pastor disse: eu sou o cara, eu sou o meu herói, eu me amo, e só falta ele dizer: glória seja a mim. A Dalila, ela pode ser o título eclesiástico. Tem gente que é humilde, tem gente que é simples, tem gente que trabalha com afinco, mas quando ganha um título, quando recebe um título, se deslumbra. Tem gente que coloca no Facebook: diácono fulano de tal, se deslumbrou com o título. Você olha o Face, presbítero fulano de tal, se deslumbrou. E tem pastores que não querem mais ser pastores, eles se tornam bispos, apóstolos. Eu ouvi de uma igreja em Vitória, no Espírito Santo, que o líder da igreja se auto-intitula querubim. Deslumbrou-se com uma Dalila chamada título eclesiástico. Tem pessoas que se deslumbram com a Dalila chamada império, o império eclesiástico, e tem pastor vendendo franquia da sua igreja.
Coloca uma placa bem grande com a sua foto e o seu nome. A igreja tornou-se uma franquia e ele está construindo um império. A Dalila pode ser o ativismo, pode ser a correria, pode ser o desejo de mostrar serviço. A Dalila pode ser trocar os valores de Maria, que estava aos pés do Senhor, pelos valores de Marta, que era ativista, que corria, trabalhava para o Senhor sem ter tempo para o Senhor. E tem muito pastor que está sendo seduzido pela Dalila chamada ativismo. Dalila pode ser a política que seduz e corrompe. Deixa de ser pastor para ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a qualquer outro cargo eletivo. Se envolve com a política, é seduzido pela política e perde o seu ministério e perde a sua unção. A Dalila pode ser a pornografia, pode ser a lascívia, pode ser a escravidão espiritual, pode ser o adultério. A Dalila pode ser o dinheiro, pode ser a ganância, pode ser a avareza. Pastores que ganham 30, 40 salários mínimos para pastorear uma igreja foram seduzidos pela Dalila do dinheiro. Dalila pode ser a preguiça, o comodismo, o desleixo, o descaso com o rebanho, com o ministério. Pastor que dorme até às 11 da manhã, não tem tempo para visitar, não tem tempo para orar, não tem tempo para atender o seu rebanho, para preparar mensagens. Ele não tem que prestar conta de horário, não tem que bater cartão. Então, ele é seduzido pela Dalila chamada preguiça, comodismo, e o seu ministério vai se perdendo gradativo e gradualmente. Queridos, quando alguém se deixa seduzir por alguma Dalila, ele sofre trágicas consequências, como aconteceu no texto bíblico com Sansão. Quais são as consequências trágicas da sedução no ministério? Em primeiro lugar, a perda da unção. A primeira coisa que Sansão perde quando se deixa seduzir por Dalila são os seus cabelos. Deus disse, nunca passará navalha sobre a sua cabeça. O nazireado, ele era um nazireu de Deus. Era o símbolo, seus cabelos eram um símbolo da sua consagração, da sua dedicação, do seu ministério e da unção que ele tinha. Sansão teve os cabelos cortados. A unção de Deus se retirou de Sansão. Ele perdeu a força. Ele se tornou um homem comum, igual a qualquer outro. Quando um pastor se deixa seduzir por alguma Dalila, ele perde a unção, ele perde a força, ele perde a autoridade, ele perde o poder no mundo espiritual. Um ministro sem unção, ele não pode derrotar o inimigo, ele não pode enfrentar o inimigo, ele torna-se uma presa fácil. Um pastor sem unção, um ministro sem unção, não ameaça o mundo espiritual. Um pastor sem unção não pode libertar os cativos das garras do inimigo, das garras do diabo. Um pastor sem unção não tem unção na ministração da palavra. Quando ele prega, a pregação torna-se um peso para quem prega e também para quem ouve. O impacto da sua mensagem é mínimo, é inexistente. Ele pode ser homileticamente perfeito, mas ele não tem unção. Ele pode ser retoricamente muito bom, mas ele não tem unção. E a palavra de Deus, ela só faz efeito, ela só provoca impacto nas vidas quando ela é pregada com unção, com autoridade vinda de Deus. Aí ele usa artifícios. Aí ele começa a animar o auditório. Aí ele parte para estratégias do coaching. Aí ele parte para um teatro, para artes cênicas. Porque ele perdeu a unção. Aí entra um perigo que muitos não estão entendendo, não estão percebendo, e alguns nem sabem da sua existência, chamado nova homilética. Onde a mensagem não parte do texto para a congregação, mas parte da congregação para o texto. E o pastor usa drama, usa artes cênicas, ele usa muitas vezes até catarse emocional para impactar o seu auditório. Por quê? Porque ele não tem unção, ele perdeu a unção. Quando se perde a unção, os dons espirituais não aparecem mais.
Os dons legítimos desaparecem. A manipulação, a falsidade, a carnalidade, a imitação. Existem algumas profecias e algumas revelações que não tem como dar errado. Eu estava num evento, 200 pessoas, isso faz muito tempo, 200 pessoas no evento, e o pregador, na hora do apelo, na hora da oração, ele fez 3 revelações que ele havia recebido, não sei de quem. A primeira, no auditório de 300 pessoas, tinha 3 pessoas com dor de cabeça. Não tem como errar. Tinha mais. No auditório de 200, 300 pessoas, tinha 2 pessoas entre 40 e 50 anos com problema de coluna. E no auditório tinha uma moça que às vezes ela tinha pesadelos horríveis e quando isso acontecia ela acordava e tinha dificuldade de conciliar o sono novamente. Isso não é profecia, isso não é revelação, isso não é Deus. Qualquer auditório que você apresentar essas revelações vai dar certo, vai levantar gente com esses problemas e alguns mais. Então, queridos, por que isso acontece? Porque perdeu a unção, perdeu o poder, perdeu a manifestação genuína e legítima do Espírito Santo. Na falta da unção aparece o delírio. Na falta da autoridade aparece a exaltação humana. A humildade de servo não existe mais em quem perdeu a unção. Quem perde a unção vive uma vida ministerial estéril, miserável, uma vida espiritual estéril. Não frutifica, mas ele é cheio de orgulho e de vaidade na maioria dos casos. Por quê? Porque não tem unção, não tem o poder de Deus na sua vida. Perdeu os cabelos, perdeu a unção. Pastor que não tem unção, ele torna-se dono do rebanho. Ele torna-se um manipulador, um tirano, um ditador, um déspota. Ele dirige o rebanho com mão de ferro. E ele não serve mais, ele exige ser servido. Ele exige o serviço, ele tem que ser honrado. Querido colega pastor, você não foi chamado para ser honrado na igreja onde você está, você foi chamado para honrar a Deus. E quando se perde a unção, deixamos de honrar a Deus. Segunda coisa que acontece com Sansão, perdeu os cabelos, ele teve os seus olhos vazados. Sansão não podia mais ver coisa alguma, ele passa a depender dos outros para as coisas mínimas. Um ministro sem visão, um pastor sem visão, perde o rumo ministerialmente. Um pastor sem unção não sabe o que fazer e não sabe para onde ir. O pastorado torna-se uma profissão, um meio de subsistência, de sobrevivência. E um pastor sem visão, ele passa a depender da visão dos outros. É por isso que nós vemos tantos pastores correndo atrás do que os outros fazem. Participando de congresso de visões velhas ou novas. As mais sensatas ou as mais esdrúxulas. São pastores que não têm visão. Aí eles procuram outras visões. Eles correm atrás do G12, do MDA, da igreja com propósito, da rede ministerial, etc, etc, etc. Não é a visão dele. Por quê? Porque ele não tem visão. Então é a visão do César, é a visão do Renê, é a visão do Eibe, é a visão do João, é a visão do Zé, é a visão do Mané. Ele perde a visão e aí ele depende da visão alheia. Ao invés de buscar de Deus a visão para o seu ministério, ele vai copiar o que os outros estão fazendo. Por quê? Porque ele não está enxergando mais nada no mundo espiritual, no mundo eclesiástico. Por não ter visão própria, ele precisa encontrar alguma coisa. E aí ele vive correndo atrás de visões. Vai no congresso aqui, vai em Bogotá, vai em Manaus, vai em Santarém, vai sei lá mais aonde. Porque ele não tem visão, ele vai buscar a visão de pessoas que enxergaram, de pessoas que tiveram visão, de pessoas para as quais Deus mostrou alguma coisa. A igreja administrada
ela torna-se uma empresa. Ele não administra a igreja como uma igreja, como um organismo espiritual. Ele vai simplesmente administrar a igreja como uma empresa. Não há oração, não há busca da direção divina. As reuniões são reuniões de acordo, de conversas de pé do ouvido, de politicagem eclesiástica. Torna-se isso. Só se investe no que dá retorno. E eu vou dizer uma coisa para vocês, na maioria das vezes, missões e congregações não dá retorno. Então a igreja não investe. Eu conheço uma denominação que está fechando todas as congregações das igrejas emancipadas. Estão fechando igrejas pequenas que não dão lucro. Isso é empresa, isso não é igreja. O crescimento da igreja é buscado com motivações erradas. Quando se perde a visão, eu quero que a minha igreja cresça para eu ter um salário melhor. Eu quero que a igreja cresça para eu ter um templo mais bonito. Eu quero que a igreja cresça para que eu tenha um carro novo do ano, luxuoso, de preferência importado. Eu quero que a igreja cresça para que eu me torne famoso, para que eu me torne conhecido, para que eu receba mais convites, para que eu consiga galgar cargos na denominação. Um ministério sem visão é um ministério fracassado. Sansão perde o cabelo, Sansão perde a visão. Por quê? Porque ele foi seduzido por Dalila. Em terceiro lugar, Sansão passa a girar um moinho com 2 cadeias de bronze amarrado a um pedaço de pau. Ele fica girando, girando e girando durante todo o dia. Girando e rodando o moinho. Sansão, preso a cadeias, virava moinho na prisão. Perdeu totalmente a liberdade e passava o dia andando em círculos. Seu trabalho o levava à exaustão física. Por mais que ele andasse, ele não saía do lugar. Por mais que se esforçasse, ele não via o resultado, até porque não tinha visão, porque estava cego, mas ele não via o resultado do seu esforço. Um ministério improdutivo é aquele que não produz ou produz minimamente. Raras conversões, raros batismos. Eu fui pastor numa igreja, quando eu assumi o pastorado, o membro mais antigo da igreja estava na igreja há 8 anos. E ele disse: pastor, desde que eu me tornei membro dessa igreja, não houve um batismo sequer. Ministério improdutivo. Crentes imaturos, crentes problemáticos. Pastor vive apagando incêndio, ele deixa de ser pastor para ser bombeiro. Apagando pequenos focos de incêndio, de confusão, de vaidade humana, de conflitos. Ele é cheio de atividades, mas atividades estéreis que não produzem. Muita agitação, muitos programas, muitas visitas, muitos cultos, agenda lotada, mas sem resultado. O ministério improdutivo, ele causa estresse físico, pastores exaustos, pastores à beira de um colapso físico, pastores hipertensos, pastores cheios de problemas de saúde, estresse emocional, pastores à beira da depressão ou mergulhados na depressão, estresse espiritual, não ouvem mais Deus, não ouvem mais a voz de Deus. A falta de conversão ela é mascarada, constrói, tem alvo financeiro, faz eventos, faz campanhas, promove shows. A falta de conversões ela é desculpada com desculpas, com argumentos esfarrapados. O povo é muito duro. Gente, não existe povo duro, existe pastor mole. Existe pastor que não produz, pastor que perdeu a unção, que perdeu a visão e que tem um ministério improdutivo. Eu já encontrei a igreja estragada, mas ele está há 4, 5 anos e não arrumou a igreja estragada. Peraí, o problema também é dele. O nosso povo tem tem qualidade e não tem quantidade. Igreja de qualidade se reproduz e cresce.
Igreja de qualidade sempre é temporário, porque qualidade gera quantidade. Se a sua igreja tem qualidade, ela vai crescer. E se você está na igreja e ela não cresceu, é porque não tem qualidade. Então as desculpas são essas para o ministério improdutivo. No ministério improdutivo, o nome do Senhor não é exaltado. O culto torna-se rotineiro, ritualístico, todo culto é do mesmo jeito, é a mesma coisa. Apesar do esforço, sempre há insatisfação do próprio pastor e dos membros da igreja. Existe sempre um desejo de mudança, de romper as cadeias, um anseio de liberdade que não é experimentada. Quais são as Dalilas? São muitas. Quais são as consequências trágicas da sedução no ministério? Perda do cabelo, que é a perda da unção. Perda da visão, os olhos furados. Rodar moinho, ministério improdutivo. Meu querido irmão, meu colega, meu amigo, colega de ministério, se você foi seduzido por alguma Dalila, existe um caminho de volta, diferentemente do que aconteceu com Sansão, que morreu ali, nós conhecemos a história, então não vou me alongar contando a história porque você conhece. Você já pregou sobre Sansão, você já falou sobre o que aconteceu com ele. Mas se você é um ministro e foi seduzido por alguma Dalila, arrependa-se, 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 arrependa-se. Afaste Dalila de sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Fuja das Dalilas modernas que seduzem, que atraem, que aprisionam ministros. Reinicie o seu ministério. Volte ao ponto onde você caiu. Rompa com Dalila e recomece o seu ministério. Se você perdeu a unção, o Espírito Santo de Deus quer te ungir novamente, quer encher a sua vida com o seu poder. Busque um novo revestimento, busque um toque de poder, receba a unção, receba a graça, receba o poder que o Espírito Santo quer te dar. Se você perdeu a visão, deixe o Senhor tocar os teus olhos e te restaurar. Se não consegue divisar o caminho, olhe fixamente para o pastor. Pastor de um rebanho na antiguidade, ele andava à frente do rebanho. E para a ovelha não se perder, ela só tinha que fazer uma coisa, olhar para as costas do pastor. Ele vai na frente abrindo o caminho. No ministério hoje é assim, Jesus vai à sua frente, olhe para o pastor e restaure, tenha restaurado a sua visão. Se o seu ministério é improdutivo, deixe o Espírito Santo agir. Ele já restaurou a unção, ele já restaurou a visão. Com ele na direção, o seu ministério vai frutificar abundantemente. As Dalilas estão aí, mas entenda uma coisa, Dalila sempre é inimiga do povo de Deus. Portanto, não importa a ternura da Dalila, não importa o lugar de onde ela venha, ela é sua inimiga sempre. E se você se deixar seduzir pela Dalila, as consequências são trágicas. Perda de unção, perda de visão e ministério improdutivo. Eu não quero isso. Você não quer isso. Então, querido, se você está sendo rodeado, se os olhos sedutores de uma Dalila estão sobre você, fuja. Corra, ela é sua inimiga e ela vai te levar à morte espiritual e ministerial, se não também à morte física, como aconteceu com Sansão. Não perca a sua unção, não perca os seus cabelos, não perca a sua visão e continue a frutificar no ministério. É isso que Deus quer. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te colocou no ministério. Fuja das Dalilas, porque no ministério e na vida, a sedução, ela traz trágicas consequências. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós não sejamos seduzidos jamais
pelas Dalilas modernas. Em nome de Jesus.